Muito bem, retomando as nossas atividades no FIDE 21. Colaborar para competir no novo ecossistema financeiro. Para debater esse assunto, Bruno Diniz, diretor na América do Sul da F-Data e sócio da Spiralane Innovation Consulting, também Kurt Zimmermann, que é CEO do Bits, e o Fred Amaral, que é General Manager da DOC. Eles vão falar sobre as tendências de colaboração no ecossistema financeiro que estão redesenhando os papéis de incumbentes e novos entrantes na competição por novos clientes. O Danilo Martins, que é o fundador e editor-chefe do Finsiders, vai moderar esse debate. Você não se esqueça de enviar as suas perguntas e fazer parte dessa conversa. Danilo, a palavra é toda sua. Bem-vindo. Olá, bom dia. Obrigado, Adalgisa, pelo início aí. Estou aqui com três feras, né, três expoentes aí do setor, conhecem bastante desse tema colaboração, né, e competição no setor financeiro. Eu queria introduzir esse assunto comentando de uma matéria que eu fiz em 2018, na verdade fiz essa matéria depois também em outros momentos nos últimos anos, e eu lembro que na abertura daquele texto eu coloco que se há alguns anos as fintechs eram vistas, né, pelos bancos com certo receio, nos últimos anos, mais recentemente, elas são encaradas como parceiras, como colaboradoras, né? Na época, o Guilherme Orne, que inclusive estava aqui agora há pouco, ele falava, né, hoje o clima é mais de colaboração do que de competição. A gente tem aí um cenário de avanço acelerado das fintechs, das carteiras digitais, o Bits aí tá para comprovar isso, né? Os grandes bancos também desenvolvendo iniciativas próprias. Kurt, para a gente começar, qual que é o cenário hoje? Há quem diga até que é mais competição, né? Cooperação com competição, né? Como que você vê o cenário hoje? Excelente termo. Bom, primeiro de tudo, é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. A gente se sente muito honrado, né? Uma marca nova como o Bits é, e já sermos convidados para o evento, para contar um pouco da nossa curta história, mas que tem sido de fato relevante, sabe, Danilo, durante esse período. E acho que essa palavra é muito feliz, né? De cooperação, para que a gente conseguisse de fato lançar o Bits. A gente, diferentemente de tudo que se tinha feito até então, né, dentro do Bradesco, a gente normalmente começava um produto novo, sempre era uma coisa feita dentro de casa, né, onde a gente começava com, me lembro da época, né, um desenvolvimento de um negócio novo dentro de casa, integrado com todos os serviços do Bradesco e tal. E quando a gente começou a conceituar o Bits, há mais ou menos 1 ano e meio, 2 atrás, ficou muito claro que esse jogo era um jogo diferente, né? Que era um jogo que a gente precisava cooperar. Não tinha nenhum sentido a gente desenvolver tudo do zero para que a gente pudesse dar uma oferta para o cliente. E o Bits, na verdade, é muito mais uma plataforma de cooperação, né? A gente, quando começou todo o projeto, né? Então, até o Fred, que está aqui, foi um dos parceiros super do início, né, Fred? A gente começou o trabalho aqui entendendo um pouco o que a DOC podia nos ajudar, né? Assim como a DOC, a Cielo também e outros parceiros que a gente usou. Então, o Bits, na verdade, é uma montagem, eu brinco às vezes que é uma montagem de um Lego, né? Onde a gente consegue capturar o que tem de valor no mercado, pegar isso junto para oferecer um serviço de qualidade para o cliente, né? E eu acho que a gente também vivenciou agora durante a pandemia um negócio bem interessante, né? Acho que nenhuma empresa, momento de crise normalmente é momento de união, né? A gente começa a vivenciar situações onde a gente sozinho não consegue resolver os problemas, né? O Bits foi lançado no meio da pandemia. A gente não tinha como trabalhar junto, a gente não tinha como fazer as coisas sozinhas, né? A gente precisava distribuir o produto, né? Então nós temos parceiros e contribuições aqui de colaboração em distribuição, em novas funcionalidades do produto, em novos subprodutos dentro do produto. Então, desde o ecossistema que a gente alavancou com Elo, Cielo, Losango
e muitos parceiros dentro do guarda-chuva do Bradesco também tiveram empresas como a DOC, como a Conductor, que também fizeram parte desta contribuição para lançar o BITS, né? A gente também viveu uma particularidade desse trabalho à distância, né? Que fez com que a gente fosse obrigado a cooperar, né? Eu me lembro inúmeras situações onde eu e o Fred mesmo interagimos aqui, que parte do produto era desenvolvido com a gente, parte do produto era desenvolvido com eles, e uma hora esse negócio tinha que casar e funcionar e ofertar valor ao cliente, né? E nós vivenciamos demais isso, né? Que, aliás, foi um desafio extra, né? Como é que a gente, que estava todo mundo, né, com organização voltada para o ágil, de um momento para outro, dizer, bom, mas o ágil do jeito que a gente montou não é bem assim agora, porque cada um vai fazer o ágil, mas separadamente, né? Que foi um outro grande desafio para a gente colocar em função. Quer dizer, eu tinha que cooperar, mas num modelo desconhecido, num modelo remoto, que muitas das companhias ainda não tinham vivenciado tão fortemente como a gente foi obrigado a vivenciar na pandemia, até mesmo por motivo de saúde dos nossos próprios colaboradores, né? Então, eu acho que esse modelo, honestamente, é um modelo que já vinha se caminhando, né? A gente já fazia produtos com distribuição com parceiros, a gente já vinha integrando, a própria discussão de Open Banking também já vinha provocando, vamos dizer, as grandes companhias, como o nosso caso, a discutir um pouco mais como que a gente podia se comportar no mercado, se ofertar produtos ao mercado. Mas a pandemia disse, olha, vocês podem ter planos, mas o plano é agora e vocês têm que executar ele imediatamente, porque é a única forma da gente, de fato, botar produtos no mercado. Veja casos de outros concorrentes e empresas aqui, que a gente fala muito de distribuição, de logística, o iFood é um exemplo, né? Colocou restaurantes para funcionar que não tinham os seus deliveries, dentre outros, todos exemplos de logística que a gente vê no mercado. Então, acho que é isso, veio para ficar e nós não somos diferentes. A pandemia acelerou tudo, né? A gente teve que se adaptar rapidamente, né? Esse é o exemplo que a gente está aqui. A gente está num evento online, a gente estaria no evento presencial, seria muito diferente, né? Mas a gente se adaptou aí aos poucos, né? A gente foi aprendendo bastante, né? Mas, Bruno, você que acompanha o ecossistema de fintechs e também já esteve entre aspas, do outro lado do balcão, né? Nos grandes bancos. Como que você vê essa colaboração? Quais benefícios que essas parcerias trazem para as instituições incumbentes e para os novos entrantes? O que traz de benefícios no curto prazo, no longo prazo? O que você tem visto mais? Maravilha. Danilo, antes de mais nada, queria agradecer tanto, né, a presença de todos os participantes aqui, convite também do FID, da equipe da organização do FID. É um prazer poder falar um pouquinho aqui sobre um tema tão interessante e pertinente que a gente está vivendo no mercado financeiro. E para começar um pouco do que eu acredito que a gente tem passado hoje aqui no mercado, é bom a gente contextualizar que durante muito tempo o mercado financeiro ele operava de forma absolutamente verticalizada, né? A gente tinha as instituições, de fato, desenvolvendo os produtos dentro de casa, distribuindo nos seus próprios canais, né? Assim, todo o desenvolvimento de ponta a ponta ali era totalmente internalizado, e a gente viu uma mudança acontecer na medida com que a gente foi com que foi passando o tempo, com que também novos players foram povoando esse ambiente, né? A gente tinha também uma barreira de entrada muito alta para o mercado financeiro. Isso começou a ajustar tanto na questão das regulamentações, a tecnologia que permitiu o acesso de novos players, provedores de Banking as a Service, mesmo como é o caso da Conductor, da DOC, que estão aqui no painel também. Então, a gente teve toda essa transformação. E o importante é a gente olhar, né, que durante um tempo a gente falava também de um lado banco e do outro lado fintech, né, aquela batalha a lá Davi Golias, né? Esse assunto um pouco ficou de lado e a gente começa a entender uma realidade muito mais plural, mais diversa. A gente não está falando só de bancos de fintechs, a gente está falando de provedores de diferentes mercados, varejistas, empresas de tecnologia, de telefonia, enfim, todos eles também trabalhando no mercado financeiro. E tudo isso só é possível
tanto pelos esses avanços que eu falei em relação a gente ter abaixado essas barreiras de entrada, como também na possibilidade de termos players e de integrações e parcerias que permitam com que esse go-to-market seja acelerado, né? Então, a gente vive hoje uma realidade disso. Colaboração é a palavra da vez no mercado financeiro, a gente nunca passou por algo tão forte como nos dias atuais. E a gente tem uma realidade também, Danilo, que é bom a gente pensar, que agora, né, como eu falei, era tudo muito verticalizado, agora a coisa está um pouco mais pulverizada e a gente tem uma forma mais fácil de integrar os diferentes players. A gente está movendo para uma realidade que, como o próprio Kurt falou, de blocos de Lego que vão se unindo para poder fazer, de fato, uma instituição e poder desbloquear possibilidades e soluções de uma fintech ou de um grande banco, ou mesmo de uma varejista ou diferentes outras empresas. A gente está indo para a era do banking as a platform, né? Que a gente está vendo, a gente viu durante muito tempo o mercado de tecnologia operando dessa forma, né? Com grandes players, como é o caso do Google, que é uma das maiores referências nesse sentido, de muita parceria, muita integração. É uma realidade também que vai ser facilitada à medida que a gente move para o mundo do Open Banking regulado, que está acontecendo agora, mas antes de ser um Open Banking regulado, a gente tem um movimento do Open Banking que diz muito a respeito desse tipo de conexão e do empoderamento dos clientes sobre seus dados. Então, assim, a realidade do Banking as a Platform é exatamente isso. Eu não necessariamente produzo tudo, eu posso, às vezes, focar numa etapa, às vezes seja na ponta com relacionamento com o cliente ou coisas do gênero, e não necessariamente eu preciso ter tudo debaixo da minha asa. Eu posso, sim, integrar com outros, levo o produto para o mercado mais rápido, às vezes o módulo... A parte que eu estou encaixando no meu negócio talvez demoraria muito tempo para desenvolver internamente e um parceiro consegue acelerar isso e isso faz toda a diferença nesse novo contexto, tá, Danilo? Então, a gente vê já players fazendo isso, já citei como é o caso da Conductor e da Doc, mas a gente tem diversos outros e um ecossistema bem amplo de fintechs que hoje estão trabalhando junto com as instituições. Muitas instituições que também estão ganhando essas capacidades e aprendendo a fazer negócio com fintechs, né? E as fintechs, por sua vez, aprendendo a fazer negócio com bancos, que a gente também tem que entender que são dois mundos bem distintos e cada um tem suas dores ali para resolver nesse relacionamento. Mas a gente avançou bastante e o ecossistema tem se mostrado bastante maduro em todas essas interações que a gente está vendo e no resultado disso final para os clientes também. Muito bom. Você falou do Lego, né? Eu acho que o Kurt também falou do Lego, e o Fred aí, pela DOC, representa uma parte do Lego muito importante, né? Que é, de fato, a infraestrutura que faz um player, seja um player varejista, uma telecom. A gente vai falar um pouquinho mais sobre Embedded Finance já, mas eu queria que você me falasse, Fred, qual que é a importância de ser um player de infraestrutura num mercado que a gente está vivendo hoje, né, de mais competição, de mais concorrência e, ao mesmo tempo, de mais colaboração. Como que vocês dão valor para a solução que vocês oferecem e como que você vê esse mercado de Bank as a Service evoluindo no país? Perfeito. Pessoal, antes de mais nada, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, obrigado para a organização do evento, Danilo, Bruno e Kurt, não preciso nem dizer, é um dos nossos parceiros aqui. E eu não ia falar que ele era um parceiro, mas ele já abriu, entendeu? Já escancarou, então eu vou aproveitar e usar o exemplo de Bits aqui à vontade, né? E eu acho que é um ótimo exemplo, porque tem o Bradesco ali por trás, né? Então dá para a gente poder falar algumas coisas bastante interessantes. Eu venho batendo numa tecla que é a seguinte, né, o Danilo e pessoal, eu venho batendo na tecla que os bancos, não adianta, há 5 anos atrás, quando a gente falava de uma economia que era permeada pelos 5 grandes bancos, não adianta a gente tentar achar, mesmo que um banco XYZ tenha uma linha de atendimento mais premium, uma linha de atendimento mais mediano e uma linha de atendimento de entrada, não adianta a gente achar que 3 linhas de atendimento, 4 linhas de atendimento
consigam customizar a experiência de maneira suficiente para 150 milhões de brasileiros, entendeu? Então, é óbvio que existia um espaço muito amplo para a gente poder ter as fintechs entrando e customizando a experiência para a revendedora de cosmético, para o motorista de caminhão, para o reciclador de lixo, para o vendedor de pipoca na porta das igrejas e por aí vai. Então, existia um campo muito amplo para poder criar essa customização e entregar um serviço mais específico para nichos da população também específicos, né? E o que vem acontecendo, e aí eu vou colocar desde 2013, mas de maneira mais forte, desde 2018, é que os bancos, alguns deles tomaram uma postura de serem mais protetivos com seus clientes, então tomaram uma postura de se fechar, tomaram uma postura de não se abrir para esse mercado de fintechs, tomaram uma postura de não oferecer serviço para esse mercado de fintechs, e outros se abriram. Outros, de maneira muito, muito rápida até, né, começaram a expor as suas APIs para fazer uma emissão de um boleto, para poder fazer um pagamento de uma conta, um pagamento de uma concessionária, para poder fazer uma transferência bancária, para poder fazer um Pix agora de maneira indireta com direto. E esses bancos que tiveram essa postura, no final, acabaram se tornando cooperadores do ecossistema, né? Começaram a se tornar agentes de colaboração das fintechs que estão presentes hoje no mercado. E é muito simples a gente imaginar, é muito fácil, é muito coerente a gente imaginar que esse, inclusive, é um desejo do Banco Central, porque o Banco Central está unindo o útil ao agradável, ele está pegando uma estrutura de compliance, uma estrutura de gerenciamento de risco, uma estrutura de gerenciamento de negócio de 30, 40 anos, super bem azeitada, super bem organizada, que efetivamente gerencia o risco do ecossistema bancário, para que o risco do ecossistema, haja visto que o risco do ecossistema bancário brasileiro é um dos menores do mundo, né? E aproveita e dá a possibilidade de fintechs surgirem. Então, o movimento do Pix, com a criação da entidade de participante indireto, né, que precisa de um participante direto, que precisa de um participante detentor de uma licença autorizada pelo Banco Central, é um movimento que, no final, mostra isso, né? Mostra que o Banco Central ele quer a colaboração, ele não quer necessariamente... Óbvio que, quando você vê lá o movimento do hashtag, me esqueci o nome, é hashtag inovação, é hashtag... O Bruno deve lembrar o movimento... BC Hash? Ou não? Exato, BC Hash, isso. Então, quando a gente vê o movimento do BC Hash, é óbvio que ele está querendo fomentar a competição, mas ele quer fomentar a competição utilizando os canais atuais. Veja o movimento do Pix, veja o movimento do Open Banking. Para você poder participar do Open Banking, você precisa participar por meio de um agente que está autorizado pelo sistema bancário. E aí, para completar, falando um pouco do exemplo aqui do Curte com o Bits, o Bits, no final do dia, se a gente olhar, a DOC está fazendo um papel ali para o Bits de integração entre uma carteira que foi criada do zero e o Bradesco em alguns serviços também. O Bradesco, há 5 anos atrás, há 3 anos atrás, eu nunca imaginaria que o Bradesco abriria o SPV deles para um terceiro. E olha o que aconteceu. O Bits é um exemplo de que isso é possível com compliance, com segurança, com gerenciamento de risco. E aí a pandemia, no final, veio para poder acelerar tudo isso, né, Danilo? E aí a gente entrou numa curva de ramp-up muito mais ascendente. Pois é, e aí você já deu um pouco do que a gente vai falar agora, que é do Embedded Finance, né? Que é a tendência aí, o Bruno já vem falando disso há um tempo, né, nos seus canais, e a gente já falou sobre isso lá no Finsiders também, numa matéria bem longa, né? Mas, de fato, a gente vê aí varejistas, operadoras de telecom, empresas de educação, de saúde, embutindo serviços e produtos financeiros em suas plataformas digitais, né? Agora, com você, Fred, o que você acha que vai mudar, e já está mudando, na verdade, com a chegada desses novos players? O que muda, além da competição? A gente está falando de aumentar a colaboração para ter uma competição, uma concorrência maior no setor. Além desse impacto no setor, no sistema em si, o que vai gerar de mudanças a chegada desses novos players que
historicamente, eles têm o seu core business, eles não são do setor financeiro. O que muda para o consumidor, para o mercado, para a indústria como um todo? Muito bom. Tem uma pergunta, eu tenho uma resposta baseada numa pergunta aqui, Danilo, que eu vou me dar o direito de fazer para todo mundo, né? Alguém sabia que um dos maiores desejos de uma revendedora de cosmético é reformar o banheiro da sua casa? E uma das coisas que a revendedora de cosmético, e eu estou falando da revendedora de cosmético, uma das coisas que ela utiliza, ela gostaria de utilizar o recurso do recebível dela, que ela vende na maquininha, seja qual for o cosmético, e aí eu não vou me dar vou me dar o direito de não citar, porque tem vários nomes, né? Mas um dos maiores desejos é utilizar o recebível da maquininha para poder colocar como uma garantia de um crédito para a reforma de um banheiro. Esse tipo de pergunta, esse tipo de conhecimento só é possível quando a gente pega uma empresa cujo core business é revender cosmético porta em porta, a gente coloca um embedded finance dentro dessa empresa para poder atender a clientela, para poder atender o balcão dessa empresa, que no final do dia são essas revendedoras de cosmético, e você começa a entender que finanças não somente faz parte da vida dela, como é um desejo da vida dessa pessoa, que muitas das vezes até o momento ela era não bancarizada, né? Então, esse tipo de oferta, reforma de um banheiro para uma revendedora de cosmético, tendo como garantia do empréstimo os recebíveis de uma maquininha, que ela pega essa maquininha e vai de porta em porta vender perfume, vender creme, etc., só é possível quando a gente consegue responder, quando a gente consegue ter um contato muito próximo. E, para mim, o que mais está mudando com o Embedded Finance é a capacidade de empresas cujo core business não tem absolutamente nada a ver com finanças entrar na vida dos usuários e começar a entender o usuário do ponto de vista não do core business, mas do ponto de vista de finanças. E mais inteligente ainda é ter a sacada, é ter o pulo de como unir o desejo relacionado a finanças daquela clientela, daquele balcão, com o core business. Então, nesse exemplo que eu estou dando da revendedora de cosmético, o core business está aqui na maquininha, certo? Entrega uma maquininha na mão da pessoa, a pessoa vai lá, vende um perfume, vende um cosmético, vende lá seja o que for, e esse recebível é dado como garantia de um crédito. Esse pulo gera switching cost. Switching cost é a incapacidade, né, natural de um agente mudar de um determinado custo que ele tem hoje para um outro custo por conta de travas, né? Então, por exemplo, você vai acabar vendendo, dado que você colocou como garantia os seus recebíveis, você vai continuar vendendo aquele cosmético, ou você vai continuar vendendo alguma coisa naquela maquininha, né? Então, você aumenta o switching cost, você aumenta a aderência daquela pessoa ao seu produto, porque aquela pessoa, para poder continuar vendendo, vai continuar comprando o cosmético daquela empresa. Então, enfim, estou usando um exemplo, mas a gente pode ir para outros. Nós temos parceiros nossos aqui que são transportadoras de caminhão. A transportadora de caminhão, a transportadora não, né? O transportador, o motorista de caminhão, um dos maiores desejos dele era poder distribuir parte do frete que ele recebe de maneira instantânea para casa, para a família. Porque ele tem uma família que às vezes está a 1.000, 2.000, 3.000 quilômetros de distância dele e que ele gostaria de dar um cartão adicional para um filho, dar uma mesada para um filho de maneira simples, num aplicativo em que o dedo dele consegue apertar os botões, né? Porque às vezes o dedo... A gente está falando de pessoas que muitas das vezes têm dificuldades aqui com relação a analfabetismo funcional e tudo mais. Então, enfim... Para mim é isso, Danilo. Para mim é isso, Bruno, Curti. É a gente conseguir encaixar finanças na vida de pessoas que antes viam finanças como algo completamente exógeno, como algo que era um anseio do futuro, entendeu? E você encaixa isso na vida atual da pessoa. Aquele motorista recebe frete há anos, vai continuar recebendo frete por vários anos seguintes. Agora cai numa conta que ele consegue automaticamente
fazer o que ele precisa fazer, levar dinheiro para a família, levar dinheiro para os filhos, pagar alguma coisa que ele precisa pagar na hora e por aí vai. Bom, por outro lado, aí, o Kurt representando o Bits, né? O Bits faz um movimento que me parece um movimento contrário, né? Sai começa com uma carteira digital e vai agregando novos serviços não financeiros, né? Como que se dá essa mistura, essa integração entre produtos e serviços financeiros e não financeiros? O que isso gera de benefício para as pessoas? E já dá para entender como que essa grande plataforma, ela impacta na experiência do consumidor e, consequentemente, no desenvolvimento do negócio? Ótima pergunta, Danilo. Assim, eu estava vendo o Fred falar, assim, muitas das coisas que a gente acredita em coisas que, no fundo, apesar da gente ter nascido a partir, né, um dos racionais foi um pouco porque o Bradesco, de fato, acaba tendo uma forma de alavancar a partir de serviços financeiros, sem dúvida, né? Mas a gente também tem convicção que, no fundo, o que move a pessoa a mexer ou a querer, né, ter uma solução de carteira são, no fundo, muitos outros objetivos, né? O Fred citou dois aqui, na verdade, é a reforma do banheiro da vendedora, ou é uma situação de uma troca do próprio caminhoneiro que quer trocar o caminhão, ou tem um objetivo ali, e generalizando mais ainda, né? Uma viagem que eu quero fazer, aliás, nessa pandemia ainda mais, né? Ou o meu carro que eu quero trocar. Então, no fundo, o que a gente percebe também é que a necessidade da transação financeira, ela tem que ser, obviamente, segura, garantida e etc., mas quase que invisível, e que isso seja uma forma de atuar. Quer dizer, eu brinco até, ninguém acorda de manhã querendo fazer uma TED, tá certo? O cara acorda querendo fazer algo que a TED viabiliza. E, portanto, o sistema financeiro, eu acho que ele vai se encaixando muito nisso. E a gente no Bits tem muito essa cabeça, né? No fundo, né, essa integração ou as finanças estarem muito mais parte de todas as jornadas das pessoas, né? Eu acho que é um movimento que veio para ficar. Não é tanto assim, a tecnologia, eu acho que acelerou brutalmente essa questão. A gente sempre no banco ofereceu serviços financeiros dentro dessas jornadas. Vou dar um exemplo aqui. A gente vende seguros, por exemplo, como dentro de uma jornada de venda do varejo de uma geladeira nova, né? A gente vende garantia estendida há muitos anos, né? E está embutido dentro, vamos dizer assim, da jornada de venda de um vendedor do varejo, né? Pegando um exemplo dele, ou via correspondente bancário, muitos serviços, né? Só que a tecnologia fez uma coisa muito boa para os bancos, quer dizer, não é o distribuidor hoje, como o Fred bem falou, um distribuidor do Bradesco hoje, ou do próprio Bits, pode ser um rol muito maior de pessoas do que era quando a gente era obrigado a operar só com as nossas agências, né? Então, a gente amplia a distribuição de serviços brutalmente. As pessoas, às vezes, começam a dizer, poxa, mas isso é uma competição para os bancos. Bom, é uma competição, sem dúvida, mas também abriu-se um canal que não existia anteriormente, onde cada um e cada produto que está sendo colocado no mercado coloca embutido, né, uma jornada financeira garantida pelo banco, e isso torna o mercado muito mais atrativo. Porque, no fundo, a qualidade da prestação do serviço aí importa muito, né? A gente tem tido muitas discussões até com o Banco Central, quem consegue garantir o pagamento ponta a ponta, né? Porque, no fundo, essa experiência desses 30 anos e a solidez, né, que o mercado financeiro brasileiro tem, é super importante para garantir que o pagamento chega na ponta do outro lado, né? A gente fala isso como se fosse um dado da equação, mas no fundo é uma questão super importante. É o controle da fraude, é garantir que
que o recebedor recebe, que pode entregar o produto, né? Não é tão trivial assim quanto a gente meio que acha, né? E eu acho que outra coisa, adicionalmente, assim, para finalizar, os bancos também ganharam muito em escala com isso. Veja, há muitos anos atrás, cada banco ia desenvolvendo as suas soluções financeiras como um silo, né? Funciona para mim, eu tenho esse silo aqui, aí um outro concorrente faz a mesma coisa, tem uma ineficiência no mercado em desenvolvimento de redundâncias, tá certo? Que com esse advento da tecnologia do jeito que está hoje, a gente ganha muito. Em tempo, como o Bruno falou, meu Deus, eu vou fazer alguma coisa do zero, muito raro. Eu já tenho alguém que fez, que eu posso combinar com alguma outra coisa, então, no fundo, a gente ganhou um acelerador, ao invés de ser um restritor, como muitos falam também. Pois é. Eu queria falar de um ponto, Bruno, assim, que eu acho que é bem relevante aí nos últimos meses, né, principalmente nessa onda de embedded finance, e a gente viu algumas operações, né, a AMI comprou a Bit Capital, depois a Nexus, o Magalu comprou a Hub Fintech, e a Via fez também ali uma aquisição, não me lembro qual, você vai me recordar, porque você é melhor com essas coisas, mas eu queria entender, assim, quais são os impactos dessas operações, o que elas vão gerar para o mercado, para o ecossistema financeiro ao longo do tempo, além das próprias empresas, obviamente, né, em ter suas infraestruturas de Bank as a Service dentro de casa, né? Não, legal. A empresa que, na verdade, quem eles adquiriram foi a Airfox, né? Eu acho que a Via adquiriu a Airfox faz um tempo, que era responsável pela criação da Bank, que é o banco digital, né? O Bank ali do grupo Via, né? Mas é bem isso, assim, a gente tem esse movimento acontecendo. Tem alguns dados legais que eu acho que também vale trazer para dar um pano de fundo para essa conversa, que o pessoal da Bain Capital Ventures, né? Eles fizeram um estudo em 2019 dizendo que o mercado de embedded finance ia até 2030 movimentar 3,6 trilhões de dólares, né? E assim, parece que até eles estão revendo, porque essa cifra está inclusive conservadora, levando em conta o que a gente está vendo desse mercado, tá? Assim, a velocidade, quando você vê que lá fora grandes players como o próprio Walmart criaram todo um braço específico, contrataram gente do Goldman Sachs para poder trabalhar lá, para poder tocar a área, então priorizando de fato algo que, para algumas instituições, está sendo de fato considerado como como a gente chama de uma low hanging fruit, né? Que é uma fruta que está fácil ali de pegar, você coloca uma possibilidade de distribuir produtos financeiros e adiciona mais uma linha financeira ali para a tua companhia, né? E outras com planos realmente mais profundos em relação a como lidar com isso, né? E você citou os exemplos de algumas instituições aqui no Brasil que estão resolvendo trazer isso para dentro de casa. Isso aí vai muito da estratégia, né? Assim, acho que eu vejo operadores de diferentes tamanhos utilizando a ajuda de empresas de Banking as a Service e entendendo que faz sentido, né? Mas alguns estão ali com uma ambição um pouco mais alta, o caso da Magazine que comprou a Hub Fintech que você havia mencionado. Então, assim, de fato, tentando botar isso dentro de casa por razões estratégicas, né? Mas, assim, o importante que a gente tem que tirar, acho que o Kurt falou e o Fred falaram de coisas muito, muito interessantes, de você começar a ter uma multiplicidade de realidades que a gente consegue abarcar quando a gente vê uma realidade, quando a gente começa a ter players de diferentes setores podendo estar mais próximos ali da vida de um usuário, né? Então, assim, seja a questão da revendedora de cosméticos que o Fred falou, enfim, a gente tem várias realidades nesse sentido, né? E eu acho interessante a gente começar a prestar atenção que o banco do futuro, de certa forma, olhando também para o lado do banco, né? Hoje, quando a gente começa a ver várias jornadas financeiras em empresas de diferentes setores, a gente também fala de um negócio que você mencionou na conversa anterior, que é a combinação de serviços financeiros e não financeiros. Então, o próprio, como eu estava falando, o banco do futuro, ele vai precisar, sim, também ter esse upgrade no sentido de ser mais até do que a gente tem essa visão do banco, porque hoje, banking não é um lugar onde você vai, né? Mas é algo que você faz em qualquer lugar e provido por diferentes players, né? Então, essa coisa mais monolítica, estática que a gente tinha do banco, né? Que sim é um símbolo de solidez e tudo mais, mas para as novas gerações, imagina as novas gerações, elas não vão ver diferença, elas vão ver que elas podem ser bancarizadas ou
consumir serviços financeiros, eles não vão entender, primeiro, a coisa que a gente, na nossa geração, tem de olhar um espaço físico onde eu preciso ir, né, me deslocar para fazer isso, suprir minhas necessidades financeiras ou resolver meus problemas financeiros. Eles já não vão ter essa imagem. E cada vez mais, quando a gente olha para o lado de Embedded Finance, a gente vê a capacidade desses players não entregarem só o serviço financeiro, que no final do dia acaba se tornando até comoditizado, mas sim uma próxima milha em termos de experiência, novas possibilidades também de soluções que façam sentido. Então, a gente vê realidades, por exemplo, de instituições, inclusive neobanks que a gente vê sendo criado lá fora, que conseguem também suprir necessidades de um público, de um nicho específico. Então, se você olha, por exemplo, uma solução, como o Fred falou, para caminhoneiro, né, a partir do momento que ela começa, além de desenhar produtos e soluções que fazem sentido para a jornada daquele usuário, né, e também conseguem conectar descontos que façam sentido, outros provedores de serviços que se encaixam dentro da realidade daquele usuário, né, a coisa vai ficando mais interessante e vai estimulando com que esse cara, de fato, fique com esse provedor, porque ele está conseguindo encontrar não só as respostas financeiras óbvias, que ele poderia encontrar, inclusive, em outros lugares, mas sim respostas para outros desafios e outras perguntas que ele tem na sua rotina, no seu cotidiano. Então, a gente tem bastante desse novo mundo para poder vislumbrar, e as instituições tradicionais também, aos poucos, estão se tocando disso, adicionando desde marketplaces ali à tua realidade, a várias outras soluções não financeiras para poder trazer esse cliente para próximo de si, né? Muito bom, muito bom. É só a primeira parte, a gente vai para um breve intervalo agora, um break rápido, a gente já volta e fique com a gente aqui. Se quiser mandar perguntas para essas três feras aqui, coloque no chat, a gente vai fazer as questões ao final do debate. Até já. Started with computers. We didn't stop at computers. We didn't stop at storage or cloud. We kept going, working with our customers to enable a kind of technology that can guide an astronaut back to safety and help make a hospital come to you instead of you going to it. So when it comes to your business, you know we'll stop at nothing. Olá, nós somos a IDwall. Com a nossa solução All-in-One, você valida a identidade de seus usuários, faz a gestão de risco e atende às normas de compliance. É 100% simples, rápido, seguro e digital. Integre nossa solução via API ou SDK e configure de forma personalizada com as regras mais relevantes para o seu negócio. Acesse idwall.co e descubra mais. Uma revolução acontece quando as pessoas percebem que podem mudar o futuro. A tecnologia, os negócios, os trabalhos, as pessoas estão mudando. Estamos no meio da quarta revolução industrial. A Salesforce pode ajudar você nessa transformação. Há 20 anos, estamos focados em um único objetivo: ajudar empresas a se conectarem com seus clientes de um jeito totalmente inovador. Salesforce, o CRM número 1 do mundo.
How's the IT department liking the Now platform? Every time it takes care of something for us, we celebrate. How often does... Does it... Got it. ServiceNow, the smarter way to workflow. Estamos de volta aqui com o painel Colaborar para Competir no Ecossistema Financeiro. Estão aqui comigo Bruno Diniz, Kurt Zimmermann e Fred Amaral. A gente está discutindo a evolução aí, né, da colaboração, da cooperação no ecossistema financeiro, como que os grandes bancos, as fintechs, elas atuam, né, eles atuam em parceria. E a gente vai falar agora do tema do ano, né, que é o Open Banking, que já começou a ser implementado no Brasil. A gente vai ter a segunda fase em julho, a tão aguardada segunda fase, mas a gente está no início aí, né, de uma grande transformação que o setor financeiro, pela qual, né, o setor financeiro vai passar ao longo do ano, ao longo dos próximos anos, não só desse, né, mas dos próximos anos, das próximas décadas também, né. Eu queria começar com o Kurt perguntando o seguinte, né, que oportunidades, a gente está falando de colaboração, que oportunidades de parcerias, de competição, né, de colaboração com parceria, que o Open Bank, e aí a evolução dele também, o Open Finance, vai gerar ao longo do tempo, quando já tiver a pleno vapor, né? Quando, de fato, as 4 fases estiverem implementadas, o que isso vai gerar de parcerias entre incumbentes, fintechs, varejistas, operadoras de telecom, ou seja, todos os players aí que atuam no setor. Nossa, é o assunto dos próximos anos, realmente, Danilo. Assim, a gente tem uma expectativa gigante com esse negócio acho que é a grande onda, vamos dizer assim, que a gente vai viver nos próximos anos, viabilizado pela tecnologia. E, para ser honesto contigo, acho que será transformacional. Assim, a gente vai quebrar um pouco da lógica, né? Como a gente estava falando anteriormente aqui, de serviços oferecidos de forma cilada, né? Quer dizer, eu faço uma oferta de serviço, aí eu passo para a jornada financeira, eu passo para a jornada de logística e etc. Essas coisas vão virar uma coisa só, né? Eu tenho um pedido, ele é atendido. Como é que eu viabilizo? Alguém faz, né? Então, eu acho que isto vai se tornar um pouco da tônica. A gente vê uma oportunidade gigante dentro do BITS, e dentro do banco. Para falar a verdade, o BITS foi criado, né, com a ideia de já viver o mundo de fintech sendo uma fintech, né? Normalmente a gente vê essas iniciativas dentro de grandes corporações e elas acabam tendo uma dificuldade, seja de velocidade, seja do próprio dinamismo do mercado. E quando a gente começa a ver essa abertura toda, que desde a legislação que possibilitou a criação das contas digitais lá de 2013, que não é nova, né? Já faz praticamente quase 8 anos, 7 anos e meio que ela existe, e agora com o Open Banking a gente está fazendo isso justamente para usufruir desse momento. O banco é um catalisador de muitas dessas jornadas. Veja, se eu quero comprar um imóvel hoje, é muito natural que o banco tenha um papel importantíssimo nesse sonho, né, que a pessoa idealiza, né? A gente fala isso para compra de automóveis, para viabilizar uma viagem, para, como o Fred estava falando, até viabilizar uma reforma e tal. Então, o que a gente imagina é que as oportunidades vão partir, muitas vezes catalisadas pelo próprio banco, né? E, de novo, com a história do Open Banking, assim como a gente está vivendo no mundo de APIs mesmo, né? Me lembro anos atrás, quando a gente começou a conversa de APIs, todo mundo desenvolvia APIs próprias, né? Hoje em dia, com o advento da nuvem, a gente consegue botar as APIs para uso coletivo, né? Empresas que comercializam APIs, né? Que quisera eu ter visualizado isso na época que a API foi criada, lá quando a gente começou com a discussão de cliente-servidor, hoje eu estaria dono da DOC e da Conductor, tá certo?
Mas foi uma mudança total do mercado, né? Que possibilitou isto, e com o Open Banking, ou seja, porque acho que a diferença que o Open Banking traz é a garantia do processamento do serviço, né? Isso tecnicamente é possível de ser feito, mas sem alguém para regulamentar, para garantir, o papel do Banco Central aqui é de extrema importância, né? A gente às vezes acha que, puxa, é um fardo regulatório que a gente tem que conviver, mas no fundo, graças a esses fardos regulatórios, a gente tem um sistema financeiro tão estável no Brasil, né? E que garante essa competição e que garante que os bancos não quebram, né? Tem um certo conforto para quem está atuando no setor para garantir que o serviço é, de fato, bem prestado, né? Eu acho assim, né? A combinação para os clientes, as ofertas vão ser, de fato, muito estendidas, né? Porque aí a gente vai poder combinar uma oferta de varejo, uma oferta... imagine, a gente estava falando aqui da história de um empreendedor pequeno que vai conseguir viabilizar a sua vida pessoal junto com a sua vida profissional, onde eu consigo fazer uma oferta de finanças, eu consigo fazer serviços de adquirente junto com serviços de empréstimo, junto com garantias, com seguros, tudo isso, né, dentro de uma oferta de produto específico para aquele cara, e não sou obrigado a contratar isso de forma muito segregada, né? Indo a cada jornada, putz, eu não sei direito se o cara tem um faturamento bom o suficiente para garantir esse empréstimo. Eu vou saber, porque ele vai estar operando dentro de um ecossistema onde eu vou ter esses dados das duas pontas dentro, né? Então, eu acho que isso muda, de fato, a prestação de serviço, vai mais e mais ampliar, ou seja, essa linha de não bancarizados vai começar a ter mais e mais acesso aos serviços financeiros. E só para finalizar, nos próximos anos ainda vem fortemente a distribuição de serviços em 5G. E ainda com a evolução da computação quântica que a gente tem visto, com capacidades de processamentos muito maiores do que a gente vê hoje, o céu vai ser o limite, né? Porque a gente vai conseguir ser muito mais interativo com o nosso cliente do que a gente consegue ser hoje. Hoje, a maioria dos serviços é muito reativo, né? Se a gente tiver mais capacidade computacional e de rede, a gente vai conseguir conversar muito mais do que a gente conversa hoje a partir de só estímulos de propagandas e etc. A gente vai conseguir estar na hora que o cliente está fazendo alguma coisa onde a gente pode ajudar, né? Ponto esse do 5G, né? Assim, a gente fala pouco, né, da evolução do 5G, até, enfim, pelo cenário que a gente tem ainda, né, não é algo tão consolidado no Brasil, mas lá fora a gente vê como está evoluindo bastante, né, e aproveitando esse gancho, né, do mercado mundial, o Bruno acompanha bastante aí o Open Banking em outros países, né, eu queria saber, assim, a gente fala, eu acho que foi até discutido um pouco ontem isso em um outro painel, que lições que o Brasil pode tirar de outras experiências com o Open Banking, né, e nessa linha de parceria, por exemplo, no Reino Unido, que é o caso mais clássico, ou na Austrália, que está em implementação, o que você acha que o Brasil pode tirar de lições, de aprendizados, para a gente conseguir aproveitar os benefícios, né, para as instituições conseguirem, de fato, aproveitar os benefícios do Open Banking no país? Bacana, Danilo. Inclusive, esse é uma das coisas que eu faço via FData, que é uma associação aí ligada à implementação de Open Banking. A gente participou de bem ativo e perto de como o processo aconteceu no Reino Unido e o negócio deu certo. E a gente acaba também fazendo essa interface com reguladores, com os nossos membros e também com a sociedade em relação aos avanços de como o Open Banking está sendo implementado e trazendo as boas práticas, né? Então, assim, se a gente olha o mercado britânico, né, a gente teve também algumas falhas lá, algumas, inclusive, eu diria, de comunicação. Se você parar para ver assim no começo, até nas vésperas ali do Open Banking ser, de fato, entrar no ar, a gente já tinha uma parcela da população que desconhecia. Acho que isso também vai acabar acontecendo aqui no Brasil.
de uma forma ou de outra, até porque o Open Banking ele é super amplo, né? As possibilidades ali são muito amplas, né? Uma coisa é o Banco Central, de certa forma, também explicar o Pix, né? O Pix ele é muito mais direto para você explicar. O Pix é basicamente você está colocando ali aquelas funcionalidades objetivas relativas a pagamentos e transferências, e o cidadão consegue compreender bem rápido, né? Já falando em Open Banking, a coisa se tangibiliza mais quando o usuário consegue entender casos de uso reais, né? E aquela pergunta que todo mundo faz, né? O que eu ganho com isso, né? O que isso de fato me dá de benefício, né? Porque a gente encontra do outro lado também uma certa desconfiança inerente, né, de você, da palavra compartilhar meus dados financeiros, né, que às vezes pode soar algo ainda estranho para algumas pessoas, mas é interessante ver também que o brasileiro aprende rápido e a gente teve ali, até com casos, voltando novamente ao exemplo do Pix, a gente conseguiu em 6 meses ter um Pix que domina aí as transações que a gente vê hoje, né? Mas assim, a gente tem aprendizados tanto de ordem técnica, e eu acredito que o Banco Central está trabalhando isso de uma forma bem próxima, olhando padrões de tecnologia, olhando padrões de API lá de fora. Obviamente a gente tem nossos ajustes aqui para uma realidade brasileira, algumas coisas estão sendo ajustadas, mas de fato a gente já tem muito histórico para poder beber aqui, né? Mas é engraçado o que você falou de experiências internacionais, porque quando a gente olha para o Brasil também, eu entendo que o Brasil vai conseguir, de certa forma, da forma como está caminhando, colocar um sistema bastante avançado no ar, né? Tudo dando certo. Eu acredito que, de acordo com o Banco Central está almejando, vai ser um projeto muito robusto e à frente de outros países. E recentemente eu dei uma palestra a convite de um instituto canadense, e eles queriam de fato entender como é que o Brasil conseguiu dar esse salto em relação ao Open Banking, sendo que lá no Canadá eles estão tendo essa conversa há muito tempo a respeito de implementar e tal, mas tem coisa inclusive parado no Congresso, tem coisas tanto da parte de regulamentação de lei de proteção de dados, então tem várias camadas ali que você vê a coisa se emperrando e não andando para frente. E a gente teve aqui o benefício de termos a LGPD saindo, que também dá um estofo para todo esse movimento, e, na sequência, as regulamentações do Banco Central imprimindo uma celeridade interessante no projeto, vis-à-vis outros países que estavam até na nossa frente. Se você pegar o México, por exemplo, desde 2018 eles criaram a lei fintech deles lá, falaram que já iam especificar uma lei secundária para poder tratar de Open Banking, mas a coisa se desacelerou e, inclusive, perdeu o impulso em função da pandemia, né? Então, foi bem admirável ver, mesmo com a questão da pandemia, a gente ter essa constância do Banco Central, né? Mas eu gosto muito de um paralelo também, Danilo, que o próprio, se eu não me engano, o Otávio Damasio, do Banco Central, coloca quando ele fala sobre o Open Banking, né? Ele fala que é como se fosse a internet do mercado financeiro, né? E quando a gente olha isso, assim, no começo da internet, né, a gente tinha lá dados trafegando, uma possibilidade de conexões imensas, e assim, a gente tinha muitos casos de uso possíveis, mas as pessoas se concentravam nos mais básicos, né? Por exemplo, e-mail, buscador, né? Então a gente tinha aquelas soluções mais óbvias, né? É o momento que a gente está vivendo aqui. A gente está vendo muito quando a gente fala de exemplo de use case aqui, você tem mais acesso a taxas de empréstimo diferenciadas, mais customizadas, mas a gente tem coisas muito além disso, desde customização de jornada de experiência até coisas como a gente vê lá fora no Reino Unido hoje, como uma fintech chamada Minimum, que ela consegue fazer a leitura das tuas transações financeiras e entender qual que é a pegada de carbono que você está deixando no ambiente e trazer para você um relatório de como você consegue aprimorar isso no seu dia a dia e também como você pode investir em fazer investimentos que façam a compensação dessa pegada. Então, assim, a gente tem muita coisa para ver ainda, está muito interessante o modelo brasileiro sendo formado, e a gente tem, de fato, aprendizados que já estão sendo levados em conta para a criação do Open Banking no país, tá? Bom, você citou alguns casos, né, aí de uso muito interessante, porque eu vou passar agora para o Fred, e eu queria saber, assim, do que você tem visto, né, como uma plataforma, né, que tem Bank as a Service, tem Fintech as a Service,
quais são as oportunidades que o Open Banking vai gerar de negócio, tanto para as fintechs quanto para novos players que vão chegar no mercado? Você tem alguns palpites aí do que pode vir de novos modelos de negócio? Muito bom, Danilo, tem alguns. Eu queria só remeter, antes de responder sua pergunta diretamente, remeter a um tema que o Bruno comentou, que o Open Banking é a internet do sistema financeiro, né? Existe um conceito em tecnologia que a gente chama de Protocol over Protocol, né? Então é POP. E o Open Banking, no final do dia, está fazendo o papel disso mesmo, pessoal. Se vocês enxergarem o Open Banking como um canal de distribuição de informação, no final expande a mente para muitos outros use cases, para muitos outros casos de uso, tá? E aí agora, fazendo a ligação com a pergunta do Danilo direto, todas as vezes que eu falo de Open Banking, eu brinco que o importante não é a ideia, mas é a execução, né? Então, eu não estou fazendo nada em casa, eu fico anotando ideias do que construir com base nessa internet do sistema financeiro. Aí eu vou falar a minha lista para vocês, tá? E depois eu até mando para quem quiser, porque, de novo, o que importa é a execução, não é a ideia. E eu não vou conseguir fazer todas, entendeu? Por aqui. Então, eu estou falando desde coisas muito simples, como que a gente falou, né? Que é mostrar quais são um dashboard de linhas de crédito, mostrar quais são as linhas de crédito que você tem no mercado, qual que é a sua linha de crédito no Bradesco, no Itaú, no Santander, tudo conjugado num lugar só, que hoje não é algo, você consegue ter informação, os bancos eles conseguem ter informação daquilo que você já tomou de crédito, mas não daquilo via SCR, mas não daquilo que você pode tomar de crédito. Então, isso cria uma competição antes mesmo do crédito ser dado, tá? E isso é muito legal. Então, coisas mais simples, como, por exemplo, essa dashboard de crédito, a ampliação de credit scoring. Então, ampliar credit scoring, você conseguir puxar os dados de maneira fácil do consumo do Fred em uma outra instituição para poder aprimorar as suas regras de econometria ali, as suas regras das suas equações de credit scoring, é uma ótima via, né? Um tema que a gente falou muito de fintech entrando e a gente falou muito de 30, 40 anos de bancos que tem um compliance muito bem estruturado, que tem um gerenciamento de risco muito bem estruturado. Existe um tema que não está conversando muito bem na interação entre esses dois mundos, e este tema, pessoal, que a gente discute pouco em palestra, em debates, é Know Your Client. Know Your Client é um negócio muito difícil de ser feito, principalmente no mundo digital. Todo mundo briga bastante, bate boca e reclama bastante do motivo pelo qual existe uma agência de qualquer que seja o banco, mas essa agência tem uma função de diminuição do risco, do nível de risco por conta de Know Your Client, que a gente às vezes esquece, tá? Então, o nível de fraude que um banco tem com a agência por conta do processo de onboarding é completamente diferente do nível de uma fintech. E principalmente com todos esses vazamentos de dados que a gente teve, né, há 3 meses atrás, praticamente todos os dados da 3680, só para vocês lembrarem, né, 3680 que foi substituída agora pela 8081, resolução 8081, pedia nome, endereço, CPF, telefone, nome da mãe, e nome, endereço, CPF, telefone, nome da mãe, e eu acho que era isso. Só para você poder fazer um cadastro de uma conta de pagamento. As 5 informações estão disponíveis dos 230 milhões de brasileiros. Então, a necessidade de Know Your Client para você poder construir uma experiência que não tenha risco aumentou drasticamente. Quem faz isso muito bem? Os 5 grandes bancos desse país fazem isso muito bem, não somente isso, eles têm 70% da população, se você junta bancarizado com conta corrente, mais bancarizado com crédito, mais bancarizado com crediário, mais bancarizado com funding de cartão co-branded, etc., eles têm 70% da população do Brasil cadastrada na plataforma deles. Então, criar produtos de Know Your Client baseados nesse cadastro deles, enfim, queria eu, Curti,
Depois eu vou te mandar meu CV, que eu queria estar aí, viu? Dentro do Bradesco fazendo isso. Outras coisas interessantes, programa de loyalty, juntar todos os seus gastos e fazer um trade entre programas de loyalty diferentes, fazer pagamento dinâmico de folha de pagamento. Então, um dos grandes pontos, e aí eu não vou citar o nome aqui, mas para quem conhece, tem uma empresa super legal fazendo isso, que é o adiantamento do seu salário, só que esta empresa precisa ter uma integração com o seu empregador, né? Com o detentor da folha de pagamento do seu empregador. Com o Open Banking, fazer Dynamic Payroll não necessita mais dessa integração. Então, qualquer um vai poder entrar no site dessa empresa. Eu vou falar, porque eu gosto pra caramba dele. Vai poder entrar no site da Sherpa. Você vai poder fazer o adiantamento do seu salário mensal sem a Sherpa precisar fazer uma integração com a DOC para poder adiantar o seu salário. Vai poder fazer isso diretamente via Open Banking. E aí, enfim, se vocês quiserem me dar mais tempo aqui, viu, Danilo? Eu sou uma fonte de ideias, viu? Eu ia te falar aqui que a gente perdeu um pouco o cronômetro aqui, mas você estava falando, se depender de mim também, a gente vai falar até amanhã, porque tem muita coisa e é muito gostoso, né? A gente vai falar de um outro tema agora que tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? Que é o investimento em fintechs, né? Obviamente, nos últimos anos, né? Na verdade, se a gente pegar os primeiros segmentos ali, pagamentos, crédito, acabam ainda liderando, né, contas digitais, bancos digitais também acabam liderando os aportes, né, em fintechs, mas esse ano a gente já está praticamente caminhando para um novo recorde, né, de janeiro a abril, os dados do distrito aí apontam que as fintechs já captaram pouco mais de 730 milhões em 45 aportes. É claro que tem algumas rodadas que são bastante enormes, né? São grandes, aí acabam puxando esse número para cima, mas a gente tem visto uma movimentação bastante interessante, acentuada aí dos fundos de Venture Capital, mas também de players institucionais. Bruno, como que você vê essa evolução do investimento em fintechs, né? Será que a gente vai caminhar para mais um ano de recorde? O que você vê na sua bola de cristal aí? Bom, é interessante, né, Daniel? A gente vê que 2020, cara, foi um ano super desafiador. No começo do ano, inclusive, eu vi vários relatórios falando como poderia ser complicado ali a questão dos aportes, como é que dar talvez uma desacelerada. E o que a gente observou foi exatamente o contrário, né? Assim, tem alguns dados, inclusive, do distrito que mostram que ano passado a gente teve, se eu não me engano, 1,9 bilhão de dólares investidos em fintechs, em diferentes deals aí. A gente já teve um aumento também significativo de operações de M&A, se a gente levar em conta 2019. E 2020, cara, tá escancarando isso aí, tá estourando essa métrica. E tem uma métrica também que eu gosto de falar bastante dela, que diz respeito aos mega deals que aconteceram ano passado, né? E mega deal, para tentar contextualizar, era qualquer operação acima de 100 milhões de dólares, né? Que é feito de uma única só vez numa fintech. E aí a gente teve no Brasil, no ano passado, conseguiu pegar o terceiro lugar, né, de quantidade, número de mega deals que aconteceram aqui. Né? Então, a gente tem, em primeiro lugar, os Estados Unidos, com, se não me engano, 54 mega deals, operações acima de 100 milhões de dólares. Aqui, depois a gente tem a China com 7, o Brasil com 6, né? Porque o CB Insights publicou o dado em dezembro, eram 5, e no finalzinho do ano teve, Acreditas botou mais um para dentro, então foi 6. Então, assim, é bastante interessante a gente ver como a gente evoluiu no ecossistema fintech em termos de transações de investimento. E eu começo a ver, você falou aí de alguns setores que estavam mais em voga, né? E assim, quando a gente pega qualquer estudo que a gente tem recente aqui da história fintech brasileira, a gente via sempre, geralmente, empresas de pagamento nos primeiros lugares, né? E depois a gente via a representatividade de empresas de crédito. O que eu estou vendo mundialmente, e que também está se refletindo aqui no Brasil, são fintechs ligadas à infraestrutura. Porque a gente está num processo de transformação da infraestrutura, seja em função do próprio Open Banking, que tem um aspecto de infraestrutura também, a todas as transformações
que o Pix está trazendo e essa virada de chave do mercado, né? Então a gente precisa sim, e vários players estão precisando de dar mais dinamismo a tudo isso, agilizar essa troca de motor aí com o carro andando, e a gente tem muitos players que hoje se dispõem a fazer isso, né? Eu vi até uma entrevista recente do Mário Mello, lá que hoje está no Valor Capital, falando que eles levantaram também 200 milhões, se eu não me engano, de dólares para poder investir em infraestrutura nesse mercado que também está super quente. O mercado de fintech como um todo, mas olhando, falando que infraestrutura é o hot topic. Se você vê vários aportes recentes, os VCs estão colocando dinheiro nisso. E também coisas que, como, por exemplo, desde Banking as a Service, como também Insurance as a Service, né? Teve uma rodada muito alta ali da 180 Graus Seguros que aconteceu. A empresa recém-nascida levantou, se eu não me engano, 9 milhões de dólares. Então, a gente tem uma dinâmica bem interessante para esse mercado e que eu entendo que vai ser o que a gente vai ver daqui para frente. Outra coisa que está tendo empresas que têm desenvolvimento voltado para Open Banking, né? Soluções dão todo o aparato aí para essa virada de chave que a gente está vendo, essa exploração de casos de uso em cima dessa realidade de Open Banking. Então, de empresas que vão desde a Quanto, Belvo, né, diferentes outros players que estão aí orbitando. Lá fora, a gente já tem a TrueLayer, tem outros caras. Então, todos eles recebendo aportes. Então, dá para ver que o mercado está aquecido. E também, voltando novamente, a gente também tem fusões e aquisições bem aquecidas, né? E isso vai fazer parte de uma consolidação que eu entendo que vai ser natural no mercado daqui a pouco tempo. Mas em outras vias a gente também vê não operações de fusão e aquisições, mas parcerias. Recentemente, inclusive, a Guia Bolso, que começou como um aplicativo mesmo de gestão pessoal, hoje também tem sua linha B2B, né, para entrar nesse mercado específico, fez uma parceria com um player do México, que é a Finério. Então, a gente começa a ver também colaborações, porque a competição vai ficar cada vez mais quente nesse ambiente e cada um aí está se posicionando no sentido de tentar aproveitar essas oportunidades. Por mais que eu ainda acho que o terreno ainda está muito vasto e tem muito campo para diferentes players, mas a gente está vendo já essas movimentações por parte dos players que estão aqui jogando no mercado, como também por parte dos fundos que já enxergam aí esse tabuleiro e que essas empresas podem ser, de fato, e serão os unicórnios do futuro, né? Com certeza, e o que você falou, né, de alguns fundos, né, que têm olhado bastante aí para a infraestrutura. Daqui do meu lado, como jornalista, eu também acabo entrevistando muitos sócios de VCs e vários deles têm justamente falado dessa tese, né, de infraestrutura, de Bank as a Service. A gente está num momento de discussão, né, na verdade não, né, vai entrar em junho, já, né, daqui 2 semanas o registro de recebíveis de cartão de crédito, ou seja, a gente tem vários movimentos que estão favorecendo aí as plataformas que atuam por trás das cortinas, né? Como que você vê isso, Fred? Assim, você que está desse lado, né? Como que você vê o interesse dos fundos, dos investidores? É claro que você tem aí uma empresa por trás, que é uma empresa forte, que tem investidores também bastante fortes, né, por trás. Como que essa relação também de vocês com os investidores e como que você vê esse interesse dos investidores de capital de risco pelo setor de infraestrutura, pelo segmento de infraestrutura? Beleza. Eu vou falar mais rápido aqui, porque eu consumi o meu tempo na outra, né? Me empolguei na outra, eu vou falar mais rapidinho aqui para a gente fechar no horário. Aproveitando o fato de que eu sou viesado, né, para poder falar, então, porque a gente, embora o fluxo de dinheiro passe por dentro da DOC, a gente se posiciona muito mais como a Conductor se posiciona, né? A gente se posiciona como infraestrutura de meio de pagamento, do lado da Conductor, infraestrutura de pagamento, e do lado da DOC, infraestrutura de banking, né? Então, quando você vai lá e pega tudo aquilo que você precisa para poder construir uma oferta de banking, tudo aquilo que você precisa para poder construir uma oferta de payments, quando você coloca junto, é o conjunto de Conductor e DOC. E nessa linha que o Bruno está mencionando, enfim, o que eu posso falar, né? No final do ano passado, a gente fez uma rodada de 170 milhões de dólares. Foi uma rodada bastante, enfim, importante do ponto de vista de fundos que entraram no nosso cap table, né?
e do tamanho desses fundos, da relevância desses fundos, da preparação desses fundos. E o que eu posso dizer é que, com certeza, o interesse foi gigantesco, né? E eu estou falando de uma empresa já mais madura, né? Porque nós aqui, como Conductor e DOC, a gente já está no mercado há algumas décadas, né? A gente vai fazer 25 anos aí de estrada em conjunto. A DOC é mais novinha no lado de banking, mas a Conductor tem seus 25 anos, 1994, se eu não estou enganado. Então já é uma empresa mais madura, uma empresa que tem geração de yield relevante e tudo mais. Quando a gente fala de VCs, então, se você olhar esses últimos deals, praticamente 80% deles foi, de alguma maneira, investimento em infraestrutura, né? O que, para mim, eu posso ver dos dois lados, né? Corre, porque você tem muita coisa para fazer nova, então não fique parado, porque tem gente vindo. E eu vejo pelo lado positivo também, porque vários desses agentes que estão entrando agora no mercado estão tendo posicionamentos que nós não temos, né? Então, a gente, inclusive, pode falar de cooperação, a gente pode falar de colaboração também. E aí, Danilo, eu vou ficar por aqui só para poder organizar o horário certinho. Ótimo. Nossa, que convidado, assim, super pontual, que ótimo, hein? Me ajudando bastante aí na moderação, né? Pode deixar. Curti, não, super obrigado aí, muito bom. Curti, a gente está falando aí de investimento em fintechs, né? Eu falei um pouquinho, mas eu queria que você falasse um pouco dessa relação, né? Que antes os bancos, eles faziam não só parcerias com as fintechs, mas agora eles investem também em fintechs, né? A gente teve casos muito emblemáticos no ano passado, até de investimento conjunto, né, de Bradesco e Itaú na Quanto, né, de Open Bank, e a gente tem aí cada um dos grandes bancos, seja de varejo, seja bancos menores, com estruturas de investimento, né. A Bits foi criada dentro do Bradesco, mas hoje é uma estrutura apartada. Como que se dá isso e qual que é a relação do Bradesco com vocês? Por que ser independente é bom? Bem, bom, na verdade, eu te diria o seguinte, o Bradesco tem inúmeras formas de investir no mercado hoje, né? A gente tem um braço de Venture Capital que tem sido bem atuante. Eu acho que esse exemplo da Quanto é um exemplo onde a gente entra como investidor, né? Numa empresa que a gente acredita. Tem muitos outros exemplos. A Quanto eu acho um excelente exemplo, porque tem um time muito qualificado, tem um complemento de oferta aqui que nos interessa muito, e também tem um produto que a gente acredita que vai se desenvolver muito nos próximos anos, como já tínhamos falado de Open Banking, né? Nós temos também situações onde a gente compra integralmente a empresa, né? Eu mesmo acabamos de fazer pelo Bits, né, 2 aquisições da Forward e da Dingin, que eram a Dingin uma carteira digital e a Forward uma empresa que prestava serviço também para adquirentes, né? E sempre com a lógica, né, Danilo, de ampliar a oferta, melhorar a nossa qualidade de serviço e muitas vezes expandir o nosso produto, né? Então isso tem sido muito a tônica. O Bits é domiciliado, a gente existe no Habitat, né? Quer dizer, quando a gente voltar para o escritório, né, nós existiremos no Habitat, que é um centro de inovação do Bradesco e é um ambiente excelente para a gente interagir com múltiplas companhias, né? Dentro do Habitat existem várias companhias onde o banco investe parcialmente ou às vezes integralmente numa empresa, e isso tem sido fomentado fortemente, porque, de novo, a gente não acredita em ficar reinventando as mesmas coisas e vamos mais na linha da contribuição e de acelerar a oferta que a gente pode fazer. E eu acho que o terceiro formato, né, quer dizer, um é participação, outro é compra integral, de alguns casos, e o outro é o Bits, porque o Bits foi no nascedouro, né? A gente resolveu fazer um investimento para criar uma fintech. Então, acho que também estamos interessados neste modelo, porque esse modelo pode fazer, enfim, traz uma série de ganhos. Então, me perguntaste por que a gente está fazendo isso em separado. Os motivos são muito parecidos com esses que a gente até investe numa fintech. É o foco, é um time dedicado para aquele assunto. Normalmente, quando se coloca em grandes corporações, o assunto vai se diluindo com o tempo. Aqui no Bits, tu garante que a gente tem um time focado para resolver o problema
e viver no mundo de carteira digital. Também é um pouco de simetria competitiva, porque eu acho muito relevante esse ponto, sabe? A gente tem visto com que muitas das fintechs estão operando com um nível de regulação que é diferente dos grandes bancos, isso gera uma assimetria que a gente tem que corrigir. Aliás, isso é um ponto que a gente tem falado muito em múltiplos fóruns, né, para criar essa simetria competitiva. Então, o Bits entra com uma carteira digital dentro dos mesmos requisitos regulatórios do que qualquer uma outra carteira digital, tá certo? Então, a gente tem usado a flexibilidade, é outro dos motivos que a gente usa, ou quis criar o Bits como uma fintech fora do Banco Bradesco, né? Então, seja por flexibilidade, por foco ou por agilidade, né, a gente fez isso de forma separada. Uma outra coisa que o Bradesco também está começando a exercitar é que o Bits pode ser uma ferramenta de associação, né? Não necessariamente eu vou dar para uma empresa a possibilidade de ser sócio do próprio Bradesco, mas dependendo da lógica, o Bits pode ser um instrumento jurídico onde a gente consiga, como é que eu vou dizer, encaixar esse tipo de solução, né? Logo no início do Bits, quando a gente começou a discutir, eu tive muitas discussões com empresas de tecnologia, inclusive de fora do Brasil, para ver se não queriam ser sócios aqui no mercado local, para operar dentro desse mercado, onde a gente entraria com conhecimento local e muitas vezes com uma plataforma tecnológica vinda de fora, ou mesmo com, enfim, um acesso a balanço, entre outros exemplos que a gente pode citar aqui, mas normalmente um ferramental que o pessoal já tem desenvolvido e poderíamos aplicar aqui no mercado local. Então, o Bits serve também para ser uma investida de outras companhias, se for o caso, né? Então, a gente usa e abusa do que o mercado tem oferecido em outras situações, né? Ou seja como investidor ou como investida também. Bom, a gente está chegando aqui no final, tem 15 minutinhos, eu vou fazer algumas perguntas aí, uma pergunta para cada, e aí eu vou pedir que vocês, na resposta, já façam uma bem breve consideração final, né? Na verdade, a gente tem 11 minutos, a gente não tem 15 minutos, não, estou vendo aqui agora. Então, vou pedir que vocês sejam mais breves ainda. Fred, como que a infraestrutura de tecnologia bancária ela pode ser um diferencial competitivo para os novos entrantes? E aí eu emendo uma outra questão. Todo player pode ser uma fintech? Muito bom. Do ponto de vista da primeira pergunta, para mim, quando a gente fala de infraestrutura de meio de pagamento e infraestrutura de banking, o papel daquele que provê a infraestrutura é importante que ele entenda que ele não tem que exercer um papel de predominância, ele não tem que ser o alfa do tema, ele não tem que ter a marca dele na frente do consumidor final. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Quando você para num farol, você vê um motoboy do Uber Eats, um do iFood e um do Rappi. Você não sabe, mas os três funcionam em cima da AWS. Então, a AWS não tem um papel de predominância de marca, de branding, e eu acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, mais importante do que o primeiro, talvez, é que este player tem que ter na cabeça que ele é responsável por alavancar o setor do ponto de vista de preço. E o que eu quero dizer com isso? Da mesma maneira que a AWS, com o tempo, com a alavancagem operacional, com a escala, e levando os preços para baixo, para a gente poder beneficiar todo o setor. Dito isso, e respondendo sua segunda pergunta, com um player de infraestrutura por trás, com esses dois motes, o branding sendo do cliente final, o branding sendo do cliente da infraestrutura, e esse participante, esse provedor de serviço de infraestrutura, tendo na cabeça que ele tem que continuar trazendo alavancagem operacional, alavancagem financeira, à medida que os seus clientes tomam um determinado tamanho, qualquer empresa pode sim ser uma fintech, Daniel. E aí, rapidão, só para poder finalizar que você tinha nos pedido, eu gostaria sempre de frisar o ponto de Banco Central, é sempre o que eu falo.
parabenizar o trabalho do Banco Central. O Bruno falou um pouco disso, né? Como nós estamos na frente de diversos outros países que começaram muito antes que nós, e muito disso é fruto de um time super dedicado, de um time super competente lá dentro do Banco Central. Então eu sempre jogo uma sardinha ali, porque os caras são demais, realmente, entendeu? O que está acontecendo no Brasil é fruto daquela entidade. Muito bom. Eu vou fazer uma pergunta para o Bruno e o Kurt responderem aí, dividirem essa resposta. Uma pergunta do público. Murilo Bergamaschi perguntou se vocês acreditam num modelo semelhante ao que tem do WeChat. Vocês acreditam num modelo semelhante no Brasil? Vocês já devem ter ouvido essa pergunta bastante. Pode responder, Kurt? Bom, primeiro, aproveitando aí para agradecer novamente o convite, né, e dizendo que é um privilégio a gente poder estar aqui no evento, Marcelo, Nair, todo mundo da organização aí, super obrigado pela consideração e foi muito legal participar aqui com vocês. Bom, eu acho que todo mundo, Danilo, quer ser o WeChat, né? Acho que existe uma inveja coletiva aqui do que eles conseguiram produzir, né? E, no fundo, enfim, não é só o WeChat, a gente tem outros casos na Índia como o Paytm, em Singapura como o Grab, entre outros, assim, que são muito estudados, muito analisados e muito invejados, vamos dizer assim, né? No bom sentido, né? Acho que, assim, é um modelo que absolutamente vencedor, a gente entende, eu acho que eles conseguiram, de uma certa forma, entender perfeitamente essa questão da agregação dessas jornadas e como fazer isso de uma forma simplificada para uma população que tem muitas carências também e necessidades parecidas com as nossas, né? De bancarização, de inclusão em serviço financeiro, de retirada do dinheiro, né? De circulação, que também, além de perigoso, é ineficiente, como eu estava falando antes, para o próprio serviço financeiro, né? E é um exemplo absolutamente de referência para todo mundo que está começando a criar soluções aqui, né? Acho que tem uma diferença também de país, né, com a China e o Brasil nesse sentido. Acho que o Brasil acaba sendo um país, e aí vem o ponto que o Fred fez do Banco Central, que eu acho muito relevante, com uma competição mais saudável, isso também torna o sistema mais estável, né? Às vezes as soluções são como é que eu vou dizer, são muito monopolistas, né, e acabam sendo uma situação que tu não garante que aquilo ali vai estar vivendo anos a fio, né, mas até agora os exemplos são excelentes do WeChat, né, e eu acho que vão perdurar por muito tempo, mas aqui no Brasil eu acho que a tendência é que a gente consiga fazer esse negócio ser mais colaborativo e não tão centralizado, que do ponto de vista do consumidor, a minha opinião é que é melhor, né? Porque a concorrência nesse sentido, ela vai ajudar bastante a manter essa chama sempre viva, né? E sempre muito em transformação, né? Sempre querendo se desafiar e etc. Eu queria só, assim, como consideração final, se tu não te importar, eu já tomo tempo aqui, né? Acho que uma coisa que a gente falou de colaboração, que também é muito bem-vinda, e aí fazendo um último gancho até com essa última pergunta que a gente fez, né? No nível de colaboração, nós temos visto muito mais, com muitos bons olhos, aquelas empresas que, de fato, querem nascer para vencer, e não as que querem nascer para vender. Eu acho que fui claro com essa minha analogia, né? Tem muitos casos onde a gente tem visto que as empresas que vêm para buscar uma colaboração com a gente, ou até empresas que a gente, porventura, tem rodada de investimento interessados com elas, a gente percebe que o empreendedor não está com tanto brilho no olho assim. Ele quer garantir que, puxa, eu vou criar um case aqui onde eu vou, em pouco tempo, rentabilizar esse negócio e logo eu vou estar na praia de chinelo havaiana e de guarda-sol porque eu resolvi meu problema financeiro e tal. A gente tem menos e menos se interessado em relações desse tipo, né? Eu acho que a colaboração vai ser muito mais frutífera se ela for em situações onde a gente percebe que o cara veio e está afim e quer se empenhar e vai inovar
e quer se manter ofertando serviço aos clientes. Esses caras têm histórias mais legais para contar e a gente tem se interessado também por essas histórias. Então, novamente, super obrigado e foi um privilégio estar aqui com vocês. Um grande abraço. Obrigado, Bruno. Por favor, Legal. três minutinhos, só para eu ter um minutinho aqui para fechar. Vamos lá. Não, eu acho que está bem encaminhado. E falando sobre a questão do WeChat, né, é bom ressaltar que as dinâmicas de mercado que criaram o WeChat, elas só existem porque o ambiente chinês ele é muito particular, tá? Então a gente não tem como. Eu sempre peço cautela, né? Seja nos cursos que eu leciono ou nas palestras que eu dou, sempre tentar colocar que a China ela pode ser um benchmark em alguns sentidos, mas a gente não tem como tentar encaixar a realidade do que fez o WeChat ser o WeChat lá fora, aqui na nossa realidade do Brasil. Todo mundo quer ser um super app, está na pauta de todo mundo se coloca, mas é praticamente impossível, porque o governo lá, para poder permitir o WeChat acontecer, ele bloqueou a entrada de competição, ele criou um ambiente que de fato favoreceu essas empresas que têm seus laços, sim, e estão muito próximos e alinhados com os objetivos também do governo, mas hoje, inclusive, né, recentemente, a gente vê um movimento contrário, inclusive, do Banco Central chinês, os reguladores tirando o pé e tentando desmantelar um pouco esse monstro que eles criaram, né, que são instituições que, no final, trabalham e tocam praticamente todos os ambientes do mercado financeiro, e ali dentro acaba escondendo um risco sistêmico grande e também, como o Kurt falou, né, acaba colocando ali em uma situação de desigualdade em relação a outros players regulados que estão ali no mercado monitorando a Basileia em cima da risca, e muitas dessas instituições que na verdade é uma Big Tech, a gente está falando aqui, é uma outra escala de briga, e eu acho que o mercado hoje inteiro está preocupado com a entrada das Big Techs no mercado financeiro. É exatamente isso, a gente conseguir ter um ritmo para não colocar o ambiente sob risco sistêmico, e mais do que isso, transpor um problema que a gente já tem, às vezes, de oligopólios acontecendo em outras indústrias, ela sendo transportado para a indústria financeira, que também tem essa característica, mas pode ficar muito mais exacerbada se a gente se a gente não segurar aí, de certa forma, os lugares de cada um desses novos players que estão entrando e que são gigantescos e que sabem muito mais da sua vida do que qualquer instituição financeira, banco, fintech, ou o que quer que seja, né? E considerações finais, o que eu queria deixar basicamente, a gente tem ali um momento único no mercado financeiro brasileiro. O próprio Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, falou que no ano que vem é como se a gente avançasse 10 anos, ou seja, com o Open Banking concluído, o Pix avançado mais um pouco e todas as mudanças que a gente está vendo. Então, é só perspectiva boa. Também teço aqui meus parabéns ao Banco Central e falar para todos os empreendedores aí aspirantes a entrarem nesse mundo que a gente tem um mar de oportunidades. Inclusive o Fred Amaral já deu até algumas dicas aí. Quem pegou papel e caneta e anotou pode se dar bem aí daqui a uns anos, vai falar com o Fred e dar uma participação para ele lá. Valeu, pessoal. Muito bom. E quem sabe dar uma entrevista para o Finsiders, né? Quando tudo estiver já bem desenhado, já ganhando dinheiro, né? Pode virar ali uma notícia no Finsiders, né? Quero agradecer também aí, agradecer aos três, né? Super aí, Bruno, Kurt, Fred, que trouxeram aí uma discussão bastante rica, né? Sobre colaborar para competir no setor financeiro, no ecossistema financeiro, né? E agradecer também aí no meu nome a equipe de produção, Marcelo, Nair, Ludmila, que organizaram esse evento. Lembrar que à tarde aí a gente tem, o pessoal vai falar, mas tem bastante coisa ainda, né? Então, preparem-se que tem muita coisa boa e acompanhem o Finsiders, finsiders.com.br, o principal site de notícias aí sobre fintechs. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Nós é que agradecemos as participações do Bruno, do Kurt, também do Fred e do Danilo. Bom, agora nós teremos aquela pausa para o almoço e retomaremos as nossas atividades às 2h da tarde, às 14 horas, falando sobre a inclusão financeira digital impulsionando a economia. Como você já sabe, a sua opinião é muito valiosa para que nós possamos cada vez mais aprimorar o nosso evento, trazendo sempre o melhor conteúdo. Assim, nós contamos com a sua avaliação a respeito deste painel que acabamos de conferir. Então, para você, um bom almoço, bom apetite. A gente se vê mais tarde, até às 2h da tarde. Até lá!